O céu não está em silêncio. Você foi escolhido para este combate. Você está aí, tentando entender por que tudo ficou tão difícil de repente. Por que os ventos mudaram? Porque, justo quando parecia que as coisas começariam a melhorar, a guerra ficou mais intensa, o peso mais forte, o silêncio mais profundo. E talvez, dentro de você, tenha surgido aquele pensamento perigoso: será que Deus me esqueceu? Mas hoje, eu te trouxe aqui para te dizer: o céu não está em silêncio. Você não está sozinho. Esta guerra é prova de que você foi escolhido. A dor que você sente não é castigo, é prova de que você está em transição. O desespero que tenta invadir sua mente não é ausência de propósito, é resistência espiritual contra o que já foi liberado sobre você. A guerra veio porque você está mais perto da promessa do que nunca esteve. E é por isso que tudo parece tentar quebrar você ao mesmo tempo. Porque há um inimigo que te teme, não pelo que você tem, mas pelo que você carrega. Você precisa entender algo. Ninguém ataca o que não ameaça. E o que está se levantando contra você neste momento é, na verdade, um eco do que foi liberado no mundo espiritual a seu favor. Você foi marcado por uma unção que não pode ser apagada. Essa dor não é o fim da sua história, é o prelúdio do seu renascimento. É o lugar onde eu te refaço por dentro, onde eu silencio as vozes do mundo para que você escute a minha. Você chegou até aqui porque resistiu a coisas que teriam destruído outras pessoas. Você caminhou com feridas invisíveis. Sorriu quando por dentro só havia dor. Você continuou mesmo quando ninguém aplaudiu. Mesmo quando ninguém percebeu que você estava lutando batalhas espirituais enquanto tentava viver uma vida normal. Mas eu ouvi cada oração. E é por isso que hoje eu mesmo te chamo para esta conversa. Você não foi deixado no campo de batalha para morrer. Você foi plantado nele para crescer. A guerra ao seu redor não é sinal de morte iminente. É sinal de que você está prestes a dar um salto espiritual. É por isso que eu digo: não desista agora. Não é hora de recuar. É hora de se alinhar. Porque em meio à guerra eu te dou a minha paz. E a paz que vem de mim não depende das circunstâncias. Não é frágil como a dos homens. A paz que eu dou te sustenta no fogo, te firma na tempestade e te esconde no vale. Você sente o chamado, a alma inquieta, o coração acelerado. Não é coincidência, é espiritual. Você foi convocado para um combate que vai além da sua força humana. Mas eu sou contigo, e tudo o que você precisa, você já tem dentro de você: fé. A única arma que pode mover o invisível. A fé que te faz continuar mesmo quando nada faz sentido. A fé que te conecta ao meu espírito, à minha palavra, às minhas promessas que não falham. Hoje, cada segundo deste vídeo foi escrito para te lembrar de quem você é. Filho meu, escolhido, separado, protegido e preparado para vencer. Mesmo que o cenário diga o contrário, eu te garanto, você não vai cair. Você vai florescer em meio à batalha, porque em meio à guerra eu lhe dou minha paz e minha proteção. Você não vai ouvir apenas palavras aqui. Vai receber direção. Vai ser realinhado. Porque essa guerra que te cerca não é o fim. É o portal para a sua nova estação. E eu estou abrindo esse caminho agora. Quando tudo em você quer desistir, é porque o milagre está mais próximo do que nunca. Você não estaria pensando em desistir se não estivesse perto de romper. Você não estaria sendo tão atacado se não estivesse tão próximo de tocar a promessa. O inimigo não investiria tanta força contra você se não sentisse o cheiro da sua vitória se aproximando. O cansaço que pesa sobre os seus ombros não é apenas físico, é espiritual. É a evidência de que você está travando uma guerra que não é só contra circunstâncias, mas contra as forças que querem te paralisar antes do tempo. Há momentos em que a alma grita mais alto que o corpo, em que a dor interna parece roubar toda a sua fé.
E você pensa, não tenho mais forças, mas eu te digo agora, as maiores colheitas vêm após as estações mais áridas, e o campo da fé só floresce depois de ser regado com lágrimas sinceras. Você chorou, não foi em vão. Você lutou, mesmo sem forças. Você acreditou mesmo sem garantias, e isso está sendo registrado no céu. A sua dor não passou despercebida. O que você enfrentou em silêncio está sendo respondido com socorro visível. O céu não se move por ruído, mas por fé. E a sua fé, mesmo ferida, tem se mantido viva. Isso é tudo o que eu preciso para agir. A fé não é ausência de medo, é decisão de continuar mesmo com o medo batendo à porta. E você decidiu não desistir, mesmo quando tudo em você dizia para parar. Você chegou em um ponto crítico, onde o desânimo te convence de que parar parece mais sensato do que insistir. Mas é aí que o milagre se esconde. O que você chama de ponto final, eu chamo de ponto de reinício. O que você acha que é queda, eu vejo como chão fértil para reerguer você mais forte. Não recue agora. A dor é grande, mas a glória será maior. O que está prestes a acontecer na sua vida vai justificar cada noite sem dormir, cada lágrima engolida. Cada vez que você respirou fundo para não gritar, você está prestes a viver o cumprimento da promessa, mas só verá isso se não desistir hoje. É agora que você precisa resistir. É agora que precisa se lembrar de tudo o que eu já te livrei antes. Você não chegou até aqui à toa. Sua história já passou por capítulos sombrios e você sobreviveu. Isso não é força sua, é graça. E a mesma graça que te trouxe até aqui vai te carregar até o fim. Sabe por que a luta se intensificou? Porque o inimigo sabe que já perdeu. Ele só quer te fazer acreditar que ainda está no controle. Mas quem governa a sua vida sou eu. E eu escrevi o final da sua história com esperança. O que está por vir é maior do que tudo o que você perdeu. E o que estou preparando é tão forte que vai apagar até o gosto amargo das batalhas que você enfrentou. A tua guerra não será lembrada com dor, mas com gratidão. Você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena ter continuado, porque tudo vai fazer sentido quando o céu se abrir sobre você, quando aquilo que você orou em silêncio se manifestar diante dos seus olhos. Mas só verá isso quem não desistir. E é por isso que eu te trouxe aqui, para te lembrar que mesmo que tudo em você esteja gritando por desistência, a fé dentro de você ainda sussurra: continue. Agora decida com coragem. A dor não é o fim, é só a última muralha antes da terra prometida. Quem resiste até aqui não para agora. A guerra não é sinal de abandono, mas de que você carrega uma unção que o inimigo teme. Se a guerra chegou até você com tanta fúria, não é porque eu te deixei vulnerável. É porque você carrega algo que incomoda o reino das trevas. Não é apenas sobre o que você fez ou deixou de fazer. É sobre quem você é. E mais ainda, é sobre o que eu liberei dentro de você. Porque o inimigo não combate aquilo que é vazio. Ele combate o que é cheio de destino, cheio de autoridade, cheio da minha presença. Você precisa entender algo agora. A intensidade da batalha é proporcional à grandeza da promessa. A guerra que se levantou não é para te destruir, é para tentar interromper o que eu já determinei a seu respeito. Mas escute com atenção. O inimigo pode até tentar, mas ele não pode revogar o que eu já assinei com meu sangue. Essa unção que está sobre você não é leve. Por isso o peso da oposição é tão forte. Você carrega um chamado que não é comum. Há algo em você que eu mesmo plantei, e esse algo está prestes a florescer, ainda que o cenário seja hostil. Você foi separado para viver o extraordinário no meio do caos. Você foi ungido para ser luz em tempos de trevas, esperança em meio à ruína, voz profética em meio ao barulho da confusão. Não interprete essa guerra como ausência da minha mão.
Interprete como evidência de que você está posicionado no centro do meu plano. Se você não estivesse no lugar certo espiritualmente, o inferno não estaria tão agitado. Mas o inferno treme quando alguém, mesmo ferido, continua crendo. Mesmo cansado, continua orando. Mesmo humilhado, continua obedecendo. E é isso que o inimigo vê em você. Resiliência espiritual. E isso o assusta mais do que qualquer outra coisa. As pessoas olham para fora, mas eu vejo o que está por dentro. Vejo a alma que não desistiu de me buscar. Vejo os joelhos dobrados em silêncio. Vejo a boca fechada para não pecar. Vejo os pensamentos travando guerra, mas a fé ainda pulsando lá no fundo. Vejo um coração rasgado, mas ainda aberto para receber a minha voz. Isso é unção real. Isso é força vinda do céu. Isso é resistência de quem sabe que foi chamado por mim. Você não é fraco. Você está em processo. E nesse processo, eu te fortaleço. Porque o que carrega não pode ser perdido no meio da dor. O que carrega é chave para destrancar portas que muitos nem imaginam. Há pessoas que serão libertas só por estarem perto de você. Há ambientes que mudarão só porque você entrou. Há palavras que sairão da sua boca e quebrarão grilhões invisíveis. Por isso, a guerra. Por isso, a oposição. Por isso, esse peso. Mas também por isso, a minha proteção. Você está cercado por algo que o inimigo não pode ultrapassar. Mesmo que ele ruja, ele não pode tocar naquilo que eu protejo. Mesmo que ele tente, a unção que eu derramei sobre você é escudo, é muralha, é fogo ao redor. A guerra é real, mas a unção também é. E se eu estou em você, nenhuma arma forjada prosperará. Essa guerra veio para tentar te intimidar, mas eu estou usando essa mesma guerra para te afirmar, para te moldar, para provar a você mesmo que é mais forte do que imagina. Que tem mais fé do que pensa, que é mais capaz do que o mundo tentou te fazer acreditar. Você carrega algo grande, e é por isso que não pode parar. A guerra não é castigo, é confirmação. Você é um ungido meu, e os meus ungidos eu sustento com a minha destra fiel. Paz em meio ao caos. Quando Deus silencia o barulho do mundo dentro de você, nem sempre o maior inimigo está fora. Muitas vezes, o maior campo de batalha é interno. É dentro da mente, dentro do coração. É aquele turbilhão de vozes que se sobrepõem à minha voz. É o eco da culpa, o peso da expectativa, o grito do medo, a acusação do passado. E em meio a tudo isso, você tenta ouvir a mim. Mas parece que o som do mundo está mais alto. E é nesse exato ponto que eu te encontro. No olho do furacão, onde o caos ruge por fora, mas onde a minha paz pode ser entronizada por dentro. Você está tentando silenciar o mundo com atitudes, com ações, com esforço humano. Mas o verdadeiro silêncio que você precisa não é do lado de fora, é dentro de você. Porque quando o seu interior se acalma, o exterior perde o poder de te desestabilizar. A verdadeira paz não é ausência de barulho, é presença da minha voz. E é isso que eu estou prestes a liberar dentro de você. Enquanto o caos te cerca com ameaças, eu te envolvo com segurança. Enquanto o medo diz, vai dar tudo errado, eu sussurro, eu sou contigo. Enquanto os pensamentos se tornam pesados, eu derramo a leveza da minha presença. E quando tudo em você quer gritar, eu te ensino a ouvir em silêncio. Você acha que perdeu o controle, mas na verdade está no lugar onde a minha intervenção se torna visível. Porque o controle que você não tem é o espaço onde o meu poder se manifesta. E é nesse território de rendição que a paz começa. Não é a paz que o mundo dá, frágil, condicional, passageira. É a paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente, mesmo em dias de aflição. Essa paz não vem porque tudo melhorou. Ela vem porque você decidiu confiar.
Ela nasce quando você para de lutar com suas próprias forças e me entrega o governo da sua guerra. E quando você me entrega, eu ajo. Quando você para de se justificar, eu te defendo. Quando você se cala, eu falo. Quando você se rende, eu te revisto com força. Você vai perceber que mesmo que o barulho continue por fora, dentro de você vai nascer um lugar de descanso. Um espaço seguro onde a fé fala mais alto que a dúvida, onde a esperança apaga o medo, onde a minha presença acalma o desespero e redefine a direção. É nesse lugar secreto, invisível aos olhos humanos, que eu te reconstruo. Essa paz não é ausência de guerra, é coragem no meio dela. É quando você olha para o caos e diz: mesmo que tudo se abale, eu confio no Senhor. E quando você declara isso, o inferno recua, porque não há nada mais perigoso para o inimigo do que um filho meu em paz no meio da guerra. A paz é sua arma, é sua resistência, é sua resposta silenciosa que grita: eu sei em quem tenho crido. Eu não tirei você do combate, porque quero que você aprenda a caminhar sobre as águas. Quero que você descubra que a tormenta não pode afogar quem eu ensino a flutuar com fé. Eu não permiti essa luta para te enfraquecer, mas para te ensinar que a minha paz é real. Mesmo quando o mundo desaba, você não está perdendo o controle. Está sendo convidado a deixar que eu assuma o comando. E quando eu governo, tudo encontra seu lugar. Tudo entra no tempo certo. Tudo se alinha, inclusive você, inclusive sua alma, que agora começa a respirar de novo. Eu te escondo na minha presença. A proteção divina que nenhuma arma forjada pode romper. Você se sente vulnerável, como se estivesse exposto demais, como se a vida tivesse arrancado suas defesas uma por uma. Gente que você confiava virou ameaça. Situações que pareciam seguras se tornaram campos minados. E dentro de você nasce o medo de ser atingido mais uma vez. Mas eu te digo, não há esconderijo mais seguro do que a minha presença. Não há abrigo mais forte do que o meu coração. Não há escudo mais eficaz do que o sangue que derramei por você. O inimigo tenta fazer você acreditar que está sozinho, descoberto, desprotegido. Ele quer te convencer de que suas orações não passam do teto. Mas a verdade é que antes mesmo da guerra começar, eu já estava ao seu redor. Antes da seta ser lançada, eu já tinha colocado meu escudo sobre sua cabeça. Antes da armadilha ser armada, eu já tinha preparado o livramento. Você pensa que a proteção divina é a ausência de confrontos. Mas a verdadeira proteção é continuar de pé mesmo depois de tantos ataques. É ser alvo e ainda assim não ser ferido. É andar pelo vale da sombra da morte e não ser consumido pelo medo. É atravessar a tempestade e chegar do outro lado mais forte, mais maduro, mais cheio de fé. É ter cicatrizes, sim, mas nenhuma ferida mortal. Porque onde eu cubro, o inferno não toca. Onde eu escondo, ninguém encontra. Onde eu declaro: esse é meu, ninguém tem autoridade para tirar da minha mão. Você não é fraco por sentir medo, mas é fortalecido quando decide confiar em mim mesmo com o medo presente. A proteção que eu ofereço não é frágil como a dos homens. Eu não fujo quando as coisas apertam. Eu fico, eu cuido, eu me posiciono como torre forte. E aquele que corre para mim encontra refúgio verdadeiro. Você está tentando se proteger com estratégias humanas, com defesas emocionais, com distanciamento, mas a verdadeira proteção é espiritual. E ela só se ativa quando você se rende. Se você soubesse quantas vezes eu te livrei sem você perceber, você adoraria em silêncio só por gratidão. Setas foram desviadas, armadilhas foram desarmadas, línguas foram caladas, demônios foram contidos, tudo porque a minha mão está sobre você. A guerra que você vê é apenas parte da história. O que você não vê é o exército de anjos que eu envio em sua defesa.
O que você não ouve é o som da minha voz quebrando correntes invisíveis ao seu redor. O que você não sente é o campo espiritual sendo reorganizado para que o meu plano se cumpra. Você se sente desprotegido porque está tentando se esconder onde não há cobertura espiritual. Mas hoje eu te convido de volta ao lugar onde nenhum mal pode prosperar. Minha presença. Quando você entra nela, não entra como qualquer um, entra como filho, como propriedade exclusiva, como alguém que tem meu selo, meu sangue, minha palavra. E onde há palavra liberada, há proteção ativada. Não subestime o que eu faço nos bastidores da sua vida. Só porque você não vê, não significa que não está acontecendo. Eu sou escudo, eu sou muralha, eu sou esconderijo, eu sou o refúgio no tempo da angústia. Eu sou quem guarda a tua entrada e tua saída. Eu sou quem te levanta quando o mundo tenta te derrubar. Eu sou quem silencia a boca dos leões e apaga o fogo da fornalha. Eu sou tua sombra à direita, tua rocha inabalável, tua fortaleza eterna. Então, não tema. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque eu, o Senhor, te escondo. E onde eu escondo, o inimigo não tem acesso. O deserto é o lugar onde você conhece a fidelidade de Deus de forma inquestionável. O deserto é o cenário que ninguém deseja, mas é nele que as maiores revelações acontecem. Você foi levado até aqui não porque errou, mas porque está sendo moldado. O deserto não é a ausência de Deus, é onde Ele se manifesta de forma mais íntima, onde você aprende a depender, não das circunstâncias, não das pessoas, não da força do seu braço, mas da presença constante daquele que nunca te deixou. Você olha ao redor e não vê saída. Olha para frente e não enxerga direção. Mas é exatamente por isso que o deserto se torna sagrado. Porque quando todos os seus recursos se esgotam, você descobre que eu sou o único recurso que jamais falha. E é nesse lugar seco, sem distrações, sem palcos, sem plateias, que eu falo com você de forma direta, limpa, sem ruídos. O povo de Israel conheceu a minha fidelidade quando não havia pão, e eu fiz chover maná. Quando não havia água, eu fiz jorrar de uma rocha. Quando não havia rota, eu abri caminho em meio ao mar. E é isso que estou fazendo na sua vida agora. Você está no deserto, mas não está sozinho. Está em um campo de treinamento para aprender a confiar plenamente em mim. O deserto quebra o orgulho, expõe as motivações, revela o que é fé de verdade e o que é apenas emoção. E isso não é punição, é purificação, porque só entra na terra prometida quem foi provado na fé e permaneceu. Só desfruta da abundância quem aprendeu a me ouvir no tempo da escassez. Só governa promessas quem aprendeu a ser fiel na solidão. Você pode não ver, mas enquanto caminha no silêncio, seus pés estão pisando em solo sagrado. Eu estou ali, em cada passo incerto, em cada noite escura, em cada momento em que você pensou em desistir. E é aqui que você me conhece de verdade, não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Eu não sou apenas o Deus da provisão, sou o Deus da permanência. Eu não sou só o Deus dos milagres visíveis. Sou o Deus do cuidado silencioso que te sustenta no tempo em que ninguém vê. No deserto, os amigos se afastam, os recursos secam, os caminhos se estreitam, mas a minha fidelidade se amplia. E o que você acha que é castigo, na verdade, é proteção. Estou te afastando do que te distrai, para que você ouça o que realmente importa. Estou permitindo a dor para curar feridas que você já nem sabia que existiam. Estou removendo apoios frágeis para firmar seus pés na rocha inabalável. Não despreze este tempo, não amaldiçoe o processo, porque o deserto que te esvazia do mundo te enche de mim. O vazio que você sente agora é espaço sendo aberto para algo novo que eu vou derramar.
E essa fome espiritual que te consome é o sinal de que a revelação está prestes a ser liberada. Você pensou que eu tinha te esquecido, mas o que eu fiz foi te trazer para perto, para que nenhuma voz fizesse mais sentido que a minha, para que nenhuma segurança fosse mais desejada do que a minha presença, para que, quando a promessa se cumprir, você não se esqueça de quem sustentou você quando tudo faltou. O deserto não é o fim, é a travessia. E quem resiste à travessia, vê a terra. Quem confia no invisível, toca o impossível. E quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Você está sendo preparado para algo que seus olhos ainda não conseguem imaginar. Por isso, aguente, permaneça, ouça, caminhe. Porque no fim desse deserto, a promessa que eu te fiz vai florescer com força. E ninguém vai poder negar que fui eu quem te sustentou até aqui. Guerra espiritual invisível, quando o que você não vê está sendo derrotado pelo que você crê. Você está lutando contra o que não entende, sentindo um peso que não sabe de onde vem. O ambiente ao seu redor muda sem motivo. Pessoas se afastam sem explicação. Portas se fecham antes mesmo de serem abertas. Você ora, mas parece que nada acontece. Mas eu te digo, você está em meio a uma guerra espiritual. E só vence essa guerra quem aprendeu a confiar mais no que crê do que no que vê. Você tem tentado encontrar respostas humanas para pressões que são espirituais. Mas essa batalha que você sente na alma, esse cansaço que não passa, essa sensação de estar sendo observado, o sentimento de estar sendo empurrado para o abismo, tudo isso é sinal de que o mundo espiritual está em confronto. E sabe por quê? Porque o inferno treme quando um filho meu se levanta em oração, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem forças. A guerra espiritual é real. E ela se intensifica quando você está no caminho certo, quando você começa a se alinhar com a minha vontade, quando começa a se afastar do pecado, quando começa a romper com os ciclos que antes te aprisionavam, o mundo invisível reage. Não porque você é fraco, mas porque você se tornou perigoso. Porque agora você representa uma ameaça para as trevas que te cercavam há anos. E é por isso que o ataque aumentou. Mas escute, você não está sozinho. Há uma guerra acontecendo sim, mas há anjos cercando você. Há mãos invisíveis te sustentando. Há orações antigas sendo respondidas neste exato momento. Há promessas sendo ativadas. Há muralhas espirituais caindo. E tudo isso porque você escolheu não recuar. Você ora e acha que nada está acontecendo. Mas no mundo espiritual, cada palavra sua é uma flecha lançada. Cada clamor é uma espada desembainhada. Cada renúncia é um território retomado. Cada lágrima é uma semente de livramento. Você não vê, mas o céu está em movimento. Eu estou operando, mesmo quando parece silêncio. Porque o meu silêncio nunca é ausência, é estratégia. A fé que você carrega está vencendo batalhas que você nunca vai conhecer por completo. Enquanto você dorme, eu luto. Enquanto você chora, eu posiciono. Enquanto você clama, eu envio livramento. Enquanto você apenas respira com dificuldade, eu declaro sobre você: esse é meu e não será tocado. O que você sente no corpo é o reflexo do que está sendo vencido no espírito. Não pense que o inimigo tem autoridade sobre a sua vida. Ele pode rugir, mas não pode tocar. Pode ameaçar, mas não pode vencer, porque eu te revesti com o sangue do Cordeiro. E onde há sangue, há cobertura. Onde há cobertura, há segurança. Onde há segurança, há descanso, mesmo em guerra. Por isso, continue crendo, mesmo quando não entender. A fé é a linguagem do invisível. É o código que ativa o sobrenatural. Não se deixe dominar pelo que seus olhos veem, nem pelo que seus sentimentos dizem. A realidade espiritual é mais verdadeira do que os fatos. E se você se mantiver firme,
O que está sendo vencido agora vai se manifestar em vitória no tempo certo. Você já venceu muitas guerras que nem sabia que estava lutando e está vencendo mais uma agora. Porque a autoridade que eu coloquei dentro de você é maior do que qualquer força contrária que se levante. Você não está lutando sozinho, está lutando coberto pela minha presença. E onde eu estou, o mal recua, o inferno se cala e a vitória é decretada. Creia. O que você não vê está sendo vencido pelo que você crê. A paz que eu dou não é a do mundo. É coragem sob ataque, descanso em meio à tempestade. A paz que você procura não é a paz que o mundo conhece. A paz do mundo é condicional. Depende de silêncio, de conforto, de estabilidade, de ausência de problemas. Mas a paz que eu dou começa onde o controle termina. Ela nasce em meio à guerra. Floresce entre os destroços da alma e se fortalece no campo das impossibilidades. Não é uma sensação, é uma presença, não é um momento, é uma habitação. Eu sou essa paz. Você já tentou de tudo, já buscou respostas, já buscou conselhos, já buscou alívio em distrações, em fugas, em soluções temporárias, mas percebeu que tudo passa, tudo muda, tudo falha. Só eu permaneço. Só eu sou constante no meio da sua instabilidade. Só eu posso te oferecer descanso em meio à tempestade, sem precisar remover a tempestade. Você acha que precisa de uma mudança externa para ter paz interna, mas é o contrário. É quando você recebe a minha paz por dentro que o caos lá fora perde o poder de te controlar. A paz que vem do alto não precisa que o vento pare. Ela te ensina a andar sobre as águas. Ela te cobre enquanto os trovões ainda ecoam. Ela te envolve enquanto a batalha ainda acontece. Porque essa paz não é ausência de luta, é certeza de presença. É saber que enquanto tudo desaba, eu ainda estou no controle. Você está esperando que as coisas se resolvam para descansar. Mas eu estou te chamando para descansar antes que tudo se resolva. Porque a fé verdadeira descansa antes do livramento. Confia antes da resposta. Celebra antes da vitória. E essa paz é a maior prova de fé que você pode oferecer. Ela não é resultado de ignorar a realidade, mas de acreditar em uma verdade maior, a de que eu estou contigo. E se eu estou, você não precisa temer. Se eu estou, você pode respirar em meio ao aperto. Pode dormir mesmo sabendo que os problemas ainda existem. Pode sorrir mesmo que o mundo diga que é loucura. Porque a paz que eu dou desafia a lógica humana. Essa paz te sustenta quando ninguém entende o que você está vivendo. Ela te fortalece quando tudo desmorona. Ela te levanta quando você não tem mais forças nem para orar. E quando você pensa que vai desabar, ela te envolve como uma nuvem invisível, silenciosa, mas poderosa. Porque a minha paz não faz barulho, ela faz milagre. Você está pedindo livramento, mas eu te ofereço algo maior, presença constante. E onde a minha presença está, o medo perde a voz. A ansiedade perde a força, o desespero perde o domínio. Você pode estar no olho do furacão, mas a minha paz vai fazer você permanecer firme. Você não será arrastado, não será engolido. Porque a paz que eu dou é âncora, é raiz, é escudo invisível. Enquanto o mundo exige que você tenha tudo sob controle para ter paz, eu só te peço uma coisa: confie. E ao confiar, você acessa uma paz que vai além da razão, que guarda seu coração contra o medo, que protege sua mente contra os ataques da dúvida, que te permite seguir adiante com coragem mesmo quando tudo parece conspirar contra. Essa paz é um dom, e hoje eu a libero sobre você. Você não vai mais viver refém das circunstâncias. Você não será guiado por emoções inconstantes. Você será conduzido pela paz que eu plantei dentro de você. E essa paz será sua assinatura em tempos de guerra.
sua marca registrada, seu abrigo diário. Você não precisa que tudo mude. Você precisa de paz para continuar. E essa paz eu já coloquei nas suas mãos. Receba, caminhe com ela, viva por ela, porque ela não vem do mundo, ela vem de mim. As lágrimas que você derramou são as sementes da vitória que está para florescer. Você pensou que chorou em vão, que aquelas noites de travesseiro molhado foram desperdiçadas, que aquelas vezes em que não conseguiu terminar a oração, apenas soluçou em silêncio, não surtiram efeito algum. Mas eu estava ali, em cada lágrima, em cada suspiro, em cada vez que seu coração quase desfez. Você acha que estava sozinho, mas eu estava sentado ao seu lado, calado, mas presente, silencioso, mas ativo. Porque as suas lágrimas não caíram no chão, caíram no meu altar. O mundo ignora quem chora, diz que é fraqueza, diz que não resolve nada. Mas no reino espiritual, as lágrimas têm voz. Elas intercedem quando você já não consegue falar. Elas clamam quando a alma não tem mais força. Elas se tornam sementes invisíveis que são plantadas no solo da fé. E no tempo certo, florescem em livramento, em resposta, em consolo, em paz, em transformação. Você não perdeu nada por ter chorado. Pelo contrário, foi ali que você mais cresceu. Cada lágrima que você derramou foi uma semente de renúncia, de entrega, de rendição, de dependência. E a colheita que está vindo é resultado disso. Você não será lembrado pelo tempo da dor, mas pelo poder da fé que nasceu dentro da dor. Eu vi quando você lutou para sorrir por fora, enquanto desmoronava por dentro. Vi quando ninguém te entendeu, mas você escolheu me obedecer mesmo assim. Vi quando você não sentiu nada, mas decidiu acreditar. Você não chorou porque era fraco. Você chorou porque aguentou demais, porque segurou peso além do que imaginava suportar, porque carregou fardos que muitos não conseguiriam. E mesmo assim, você não se afastou de mim. Mesmo sangrando por dentro, você continuou me buscando. E é isso que muda tudo, porque eu não rejeito um coração quebrantado. Eu não desprezo um espírito contrito. O que você semeou em lágrimas, você colherá em júbilo. É promessa, não é metáfora, é verdade eterna. A estação da dor não dura para sempre. O vale não é sua morada, ele é apenas passagem. E a sua passagem por ele regou um terreno que agora começa a germinar. Você ainda não vê o verde brotando, mas o céu já está movimentando a terra. Já há crescimento invisível acontecendo. As lágrimas que você derramou fizeram mais por você do que 1000 discursos motivacionais. Elas cavaram um lugar profundo em sua alma, onde agora eu posso plantar coisas eternas. Propósito, sabedoria, maturidade, fé inabalável, amor genuíno, identidade restaurada, esperança purificada. Você não está saindo dessa guerra como entrou. Está saindo mais forte, mais cheio de mim, mais preparado para viver aquilo que antes só conseguia sonhar. E quando a vitória chegar, porque ela está chegando, você vai se lembrar de cada lágrima com gratidão. Vai perceber que elas não foram marcas de derrota, mas parte do processo de transformação. Que aquilo que doeu, curou. Que aquilo que rasgou, libertou. Que aquilo que parecia fim, na verdade era começo. Porque na matemática do céu, quanto mais você se entrega, mais eu te refaço. Por isso, hoje eu te digo, suas lágrimas não foram desperdiçadas, foram colhidas, foram registradas, foram transformadas em movimento profético. E agora, o tempo de florescer se aproxima, um tempo onde sua alegria será proporcional à dor que você enfrentou, onde o riso que sairá da sua boca será cura para outros, onde você vai olhar para si mesmo e dizer: eu sobrevivi e fui transformado. Você semeou em lágrimas, vai colher em milagre. Eu já estou no fim da tua batalha, caminhe confiando, mesmo sem ver a saída.
Você olha para frente e só vê parede. Não há portas, não há saídas. Parece que tudo está fechado. E quanto mais você avança, mais o caminho se estreita. O coração dispara, a mente duvida, os pés querem parar. Mas eu estou aqui para te dizer: continue. Eu já estou no fim da batalha que você ainda está tentando entender. O que te parece confuso, para mim já está completo. O que hoje é luta para você, para mim é história já escrita com vitória. Você vive no tempo do agora. Eu vivo na eternidade. Enquanto você enxerga o momento, eu já vejo o desfecho. Enquanto você sente o impacto da guerra, eu já preparei o som da celebração. Enquanto você tenta fazer sentido do caos, eu já organizei cada detalhe que te levará à saída. Você caminha dentro do processo. Eu caminho dentro da promessa. E é por isso que você pode confiar. Você acha que está preso, mas está sendo guiado. Você pensa que perdeu o controle, mas na verdade está sendo reposicionado. O que te parece atraso é, na verdade, tempo de alinhamento. O que você chama de demora, eu chamo de preparação. Porque se eu te entregasse antes da hora, você receberia sem estrutura. Mas como pai, eu não apenas dou. Eu ensino, eu formo, eu edito a história com sabedoria. A sua visão é limitada, mas a fé é o acesso àquilo que está além. Você não precisa ver para caminhar, precisa crer, precisa dar um passo mesmo sem saber onde ele vai pisar. Precisa seguir mesmo com os olhos embaçados pelas lágrimas, porque quem confia, caminha mesmo sem enxergar. E quem caminha com fé, alcança o que está reservado lá na frente. A verdade é que eu nunca deixei você sozinho. Na batalha, eu fui escudo. No silêncio, eu fui consolo. No desespero, eu fui sustento. E agora, enquanto você se pergunta se deve continuar, eu estou no final da estrada, te esperando com braços abertos, dizendo: vem, eu preparei tudo, só confia. Não será como você imaginou, será melhor. Não virá da forma que você planejou, virá da forma como eu determinei, e isso é sempre superior. Você orou pedindo direção, ela está aqui. Eu sou o caminho, eu sou a saída, eu sou a porta. E se eu sou tudo isso, não importa o que o cenário diga, você vai passar, vai vencer, vai concluir, vai viver o que eu prometi. A dor não será em vão. O processo não será desperdiçado. Cada passo cansado, cada dia de silêncio, cada pensamento de desistência, tudo será honrado. Você tem carregado mais do que pode, mas é hora de trocar o fardo. Entregue a mim. Caminhe leve. Confiança é entrega. E quando você entrega, o peso sai. Quando você confia, a ansiedade recua. Quando você entende que eu já estou lá na frente, a jornada deixa de ser opressora e se torna transformadora. Você não está andando rumo ao incerto, está andando rumo ao inevitável. Porque quem caminha sob promessa não termina em frustração. O que eu te mostrei vai acontecer. O que eu liberei vai se cumprir. E quando você chegar, vai entender por que teve que passar por tudo isso. Vai ver que eu usei até as dores para te posicionar. Vai perceber que, enquanto você pensava em desistir, eu estava construindo um final que te faria chorar de alegria. Então respira, caminha, confia. Eu já estou no fim da tua batalha e te espero com a vitória nas mãos. Declare a palavra. Sua voz tem autoridade para romper correntes espirituais. Agora a boca que ora é mais poderosa que o inimigo que grita. A língua que profetiza tem mais autoridade que o silêncio da opressão. O som da fé é mais forte que o ruído do medo. Você ainda não entendeu o peso que carrega na sua voz. O inferno teme a sua declaração, porque sabe que quando um filho meu abre a boca com fé, o céu se move, a terra se alinha e o invisível é transformado. Você passou tempo demais calado, engolindo dor, aceitando diagnósticos, repetindo mentiras que lançaram sobre sua identidade. Mas hoje eu te chamo
para romper esse ciclo com a arma mais poderosa que eu já coloquei em você, a palavra. Não qualquer palavra, mas aquela que sai da sua boca alinhada com a minha, a palavra profética, a palavra viva, a palavra que sai com autoridade, porque nasceu da fé e foi regada por lágrimas. A sua voz foi calada por traumas, silenciada por rejeições, ferida por experiências, mas mesmo com tudo isso, ela ainda carrega poder. Quando você declara, Deus é comigo, você não está apenas falando, você está ativando o mundo espiritual. Quando você declara, nenhuma arma forjada prosperará contra mim, você não está recitando versos, está liberando códigos eternos sobre sua história. Você precisa resgatar sua voz. Precisa orar em voz alta, precisa declarar promessas em voz firme, precisa dizer o que eu já disse sobre você, até que sua mente acredite, até que seu espírito se levante, até que o inferno recue. A palavra é espada, e quem está em guerra precisa lutar com a arma certa. Se você quer romper o ciclo que te prende, abra a boca. Se quer ver o inimigo fugir, declare com ousadia. Se quer que o ambiente mude, proclame vida onde só há morte. Porque onde a minha palavra é liberada com fé, o sobrenatural se manifesta. Correntes invisíveis se quebram, portas trancadas se abrem, corações endurecidos se rendem. Feridas antigas começam a cicatrizar. Não espere se sentir forte para falar. Fale e você será fortalecido. Você tem autoridade, você foi selado pelo Espírito, você tem acesso à palavra viva. Você carrega um poder que vai além do que consegue imaginar. E tudo começa quando você decide não mais se calar. Diga ao medo que ele não governa mais sua alma. Diga à culpa que o sangue de Jesus já te limpou. Diga à enfermidade que ela não tem a última palavra. Diga ao inimigo que ele perdeu o direito de tocar em você. Hoje, rompa com o silêncio da dor e acione o som da fé. Diga, eu sou de Deus. Diga, minha casa será restaurada. Diga, minha mente está sendo renovada. Diga, minha vida será usada para a glória do Senhor. E quando você disser, os céus se abrirão. Porque eu não ignoro a voz de um coração quebrantado. Eu me levanto para agir quando um dos meus filhos libera palavras alinhadas com a minha vontade. Você não precisa gritar para ser ouvido, precisa crer no que está dizendo, precisa falar como quem sabe quem é, como quem entendeu que carrega autoridade espiritual, como quem decidiu que não será mais espectador da própria dor, mas agente da própria libertação. Porque o poder da vida e da morte está na língua. E quem a usa com fé, come do fruto da vitória. Então agora declare, profetize, ore, clame, louve, não se cale mais. Sua voz é o som da guerra sendo vencida. Sua voz é o eco da fé tocando o mundo espiritual. Sua voz é o sinal de que você está vivo. E quem está vivo em mim tem poder para mudar atmosferas. Declare agora, porque quando você fala, o céu escuta e o inferno se cala. Oração final profética. Para quem lutou calado, permaneceu em fé e decidiu não desistir. Senhor, eu me coloco agora diante de Ti em nome de Jesus e uno minha voz àquele que está orando comigo neste momento. Esta alma chegou até aqui ferida, cansada, exausta das guerras invisíveis e das lutas internas que ninguém vê. Mas o Senhor vê. O Senhor sonda o coração e conhece a profundidade de cada lágrima derramada, de cada pensamento de desistência, de cada vez que esta pessoa lutou para não parar. Por isso eu clamo, envolve agora esta vida com a Tua presença, que todo peso caia por terra, que toda confusão mental se dissipe, que o barulho do mundo seja silenciado pela Tua voz, que este coração encontre agora o abrigo que procurava. Tu és o esconderijo no tempo da aflição, Tu és a torre forte no meio da batalha, Tu és a paz em meio ao caos. Senhor, liberta essa alma do medo, rompe as cadeias da dúvida,
Quebra agora as correntes da acusação, do passado que insiste em aprisionar, da culpa que tenta paralisar. Derrama teu sangue sobre cada lembrança, cada trauma, cada ferida não tratada. Restaura a identidade desta pessoa e mostra a ela quem ela é em ti. Filha amada, filho separado, herdeiro da promessa, propriedade exclusiva do céu. Pai, eu declaro que esta guerra tem um fim decretado por ti. E esse fim é vitória, é livramento, é renovo. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo que o espírito da desistência bata em retirada agora, que todo peso espiritual seja removido, que o ambiente mude, que a atmosfera se transforme, que onde havia escuridão, a luz da tua glória brilhe. Eu oro para que esta pessoa volte a sonhar, volte a acreditar, volte a orar com fervor, que a fé que parecia apagada seja reacendida agora pelo sopro do Espírito Santo. Que a voz que estava calada se levante em autoridade para declarar: eu creio mesmo sem ver, eu continuo mesmo sem entender, eu caminho porque o meu Deus já está no fim da batalha. Senhor, entrega nas mãos dela respostas, direções, paz, milagres, restaura a família, toca na saúde, liberta das prisões emocionais. Que tudo aquilo que foi resistido por tanto tempo agora seja liberado em nome de Jesus. Que haja reconciliação contigo e que esta pessoa volte ao centro da tua vontade com ousadia e sede pelo teu Espírito. Eu oro com fé, crendo que essa palavra não caiu em solo vazio. Ela é semente viva, lançada na alma certa, no momento exato. E como está escrito, a palavra que sai da tua boca não volta vazia, mas cumpre tudo para o qual foi enviada. Então agora, Senhor, sela essa vitória, restaura por completo, e que esta pessoa escreva nos comentários como um ato de fé e legalidade espiritual. Em meio à guerra, o Senhor me deu paz e proteção. Eu não vou desistir. Em nome de Jesus. Amém.